O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, narrado por Cíntia Brunelli. Antes de iniciar, convido você a se inscrever no canal, porque tenho trazido aqui muitos conteúdos importantes que podem contribuir com você. Vamos começar a leitura. Certa vez, quando eu tinha 6 anos de idade, eu vi uma bela ilustração num livro sobre a floresta primária, chamado Histórias Verdadeiras. Ele mostrava uma jiboia engolindo um animal. Esta é uma cópia do desenho. O livro dizia: jiboias engolem suas presas inteiras, sem mastigar, de modo que elas não podem mais se mover ou dormir por 6 meses enquanto fazem a digestão. Eu refleti profundamente sobre as aventuras na selva e então obtive sucesso em fazer o meu primeiro desenho com lápis de cor. Meu desenho número 1 ficou assim. Eu mostrei a minha obra-prima para os adultos e lhes perguntei se meu desenho os assustava. Eles respondiam: por que alguém se assustaria com um chapéu? Meu desenho não representava um chapéu. Era para ele ser uma jiboia digerindo um elefante. Então eu fiz outro desenho no interior da jiboia, para que os adultos conseguissem entender. Eles sempre precisavam de explicações. Meu desenho número 2 ficou assim. Então os adultos me aconselharam a desistir de desenhar jiboias, seja por dentro ou por fora, e a me devotar à geografia, à história, à aritmética e à gramática. E assim eu desisti da minha magnífica carreira de pintor aos 6 anos. Eu fiquei desapontado com a falta de sucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. Adultos nunca entendem nada sozinhos. E é bem tedioso para uma criança ter que ficar explicando as coisas para eles o tempo todo. Então eu tive que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Eu voei praticamente pelo mundo todo. E, de fato, a geografia me foi extremamente útil. Eu sou capaz de distinguir entre a China e o Arizona em um só relance. Isso é extremamente útil quando se está perdido à noite. Como resultado, eu estive em contato, ao longo de toda a minha vida, com todos os tipos de pessoas sérias. Eu passei muito tempo com os adultos. Eu pude vê-los bem de perto, mas temo dizer que isso não melhorou muito minha opinião sobre eles. Sempre que eu conhecia alguém que me parecia razoavelmente perspicaz, eu lhe mostrava o meu desenho número 1, que eu guardara comigo, como um experimento. Queria descobrir se ele ou ela era realmente capaz de entender. Mas a resposta era sempre: isso é um chapéu. Então eu desistia de mencionar jiboias, ou florestas primárias, ou estrelas. Eu me colocava no nível dele ou dela e falava sobre cartas, futebol, política e gravatas. E o adulto ficaria muito contente por ter conhecido uma pessoa tão sensível. E assim eu vivi sozinho, sem ninguém com quem realmente pudesse conversar, até o dia em que sofri um acidente no deserto do Saara, 6 anos atrás. O meu motor sofreu alguma pane, e como não havia mecânico ou passageiro comigo, eu entendi que teria de realizar um reparo difícil, mas esperava obter sucesso. Era uma questão de vida ou morte para mim. A minha água potável mal dava para uma semana. Na primeira noite, eu caí no sono sobre a areia, a quilômetros de qualquer morada humana. Eu estava bem mais isolado do que um marinheiro náufrago numa jangada no meio do oceano. Então vocês podem imaginar a minha surpresa quando, ao nascer do sol, uma vozinha curiosa me acordou. Ela disse: por favor, desenhe um carneiro para mim. O quê? Desenhe um carneiro para mim. Eu me pus de pé, de uma vez, completamente atônito. Eu esfreguei meus olhos, pisquei várias vezes e olhei atentamente ao meu redor. Eu descobri um garotinho incomum me observando solenemente. Este é o melhor retrato que eu consegui fazer dele posteriormente. Mas é claro, o meu desenho não tem a metade do charme do seu modelo. Não é minha culpa. Eu fui desencorajado pelos adultos a seguir a minha carreira de pintor quando eu tinha 6 anos
e não aprendi a desenhar nada, exceto jiboias por fora e jiboias por dentro. Eu então fiquei encarando aquela súbita aparição com total perplexidade. Não se esqueçam que eu estava a quilômetros de qualquer região habitada. Mas o meu amiguinho não parecia nem estar perdido, nem morto de cansado, ou mesmo morrendo de fome, sede ou medo. Ele não parecia uma criança perdida no meio do deserto, a quilômetros de qualquer região habitada. Quando eu finalmente consegui falar, eu disse a ele: Mas o que você está fazendo aqui? Ao que ele repetiu suave e solenemente: Por favor, desenhe um carneiro para mim. Quando um mistério é por demais avassalador, você não se atreve a desobedecer. Por mais absurdo que me parecesse, a quilômetros de qualquer morada humana e correndo risco de morte, eu peguei uma folha de papel e a minha caneta tinteiro do meu bolso. Mas, de repente, eu me lembrei que meus estudos se concentravam em geografia, história, aritmética e gramática. Então, eu disse ao rapazinho, um tanto irritado, que eu não sabia desenhar. Ele respondeu: Não importa, desenhe um carneiro para mim. Como eu nunca tinha desenhado um carneiro, eu desenhei para ele um dos dois desenhos que eu desenhara no passado, o da jiboia por fora. E eu fiquei admirado ao ouvir o rapazinho dizer: Não, não, eu não quero um elefante dentro de uma jiboia. Uma jiboia é uma criatura muito perigosa e um elefante é muito espaçoso. Tudo é pequeno onde eu vivo. Eu preciso de um carneiro. Desenhe um carneiro para mim. Então eu desenhei. Ele olhou para o desenho cuidadosamente e disse: Não, esse está muito doente. Desenhe outro para mim. E eu desenhei. Meu amiguinho disse de modo gentil e indulgente: Não está vendo que isso não é um carneiro? Isso é um bode. Ele tem chifres. Mais uma vez eu fiz outro desenho, mas ele foi rejeitado também, assim como o anterior. Esse é velho demais. Eu quero um carneiro que possa viver por muito tempo. A essa altura, a minha paciência havia se esgotado, pois eu tinha pressa para começar a desmontar o meu motor o mais rápido possível. Então eu rabisquei esse desenho. E lhe expliquei: essa é só a caixa. O carneiro que você pediu está aí dentro. Mas eu fiquei surpreso ao ver o rosto do meu jovem juiz se iluminar. É exatamente isso que eu queria. Você acha que o carneiro vai precisar de bastante capim? Por quê? Porque onde eu vivo tudo é muito pequeno. Deve ter capim o suficiente para ele. Eu lhe dei um carneiro bem pequeno. Ele curvou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, ele caiu no sono. E foi assim que eu conheci o Pequeno Príncipe. Levou um bom tempo até que eu descobrisse de onde ele veio. O Pequeno Príncipe, que me fazia tantas perguntas, mas parecia nunca ouvir as minhas. Foi graças a palavras estranhas aqui e acolá que tudo se revelou para mim. Por exemplo, quando ele viu o meu avião pela primeira vez, eu não vou desenhar meu avião, isso seria complicado demais para mim. Ele me perguntou: Que objeto é esse? Isso não é um objeto. Ele voa. É um avião. É o meu avião. E eu senti certo orgulho em poder dizer a ele que eu sabia voar. Ele exclamou então: O quê? Você caiu do céu? Sim, eu respondi modestamente. Ah, que engraçado! E o pequeno príncipe teve um acesso de riso que me irritou imensamente. Eu gosto que meus infortúnios sejam levados a sério. Então você também veio do céu. De que planeta? Um raio de luz imediatamente se lançou sobre o mistério da sua presença, e imediatamente eu lhe questionei: Então você veio de outro planeta? Mas ele não respondeu. Ele assentiu gentilmente enquanto observava meu avião. Realmente, você não pode ter vindo de muito longe nessa coisa. Ele mergulhou num longo devaneio.
Depois, tirando o meu carneiro do seu bolso, ele contemplou o seu tesouro. Vocês podem imaginar o quanto a minha curiosidade foi instigada por essa crença em outros planetas. Então eu tentei descobrir um pouco mais. De onde você vem, meu amiguinho? Onde fica esse onde eu vivo, do qual você fala? Para onde você quer levar o meu carneiro? Após um silêncio reflexivo, ele respondeu: O que eu mais gostei na caixa que você me deu é que ele pode usá-la como casa à noite. É claro, e se você for bonzinho, eu lhe dou uma corda também, para amarrá-lo durante o dia, e um poste ao qual amarrá-lo. Mas o pequeno príncipe pareceu chocado com a minha proposta. Amarrá-lo? Que ideia engraçada! Mas se você não amarrá-lo, ele vai escapar e vai se perder. Meu amigo começou a rir de novo. Mas para onde ele iria? Para qualquer lugar. Ele simplesmente iria em frente. Ao que o pequeno príncipe observou solenemente. Não importaria. Tudo é muito pequeno onde eu vivo. E, talvez um tanto melancolicamente, ele acrescentou: Se você segue em frente, não pode ir muito longe. E assim eu aprendi mais uma coisa muito importante: que seu planeta de origem era um pouco maior do que uma casa. Mas isso não me surpreendeu tanto assim. Eu sabia muito bem que, além de planetas grandes como a Terra, Júpiter, Marte e Vênus, que recebiam nomes, havia centenas de outros planetas que às vezes eram tão pequenos que era difícil de enxergá-los por um telescópio. Quando um astrônomo descobre um desses, ele não lhe dá um nome, mas sim um número. Ele pode chamá-lo, por exemplo, de asteroide 325. Eu tinha sérias razões para acreditar que o planeta de origem do Pequeno Príncipe era o asteroide conhecido como B612. Esse asteroide só foi observado uma vez por telescópio por um astrônomo turco em 1909. Na época, ele organizou uma grande demonstração da sua descoberta no Congresso Internacional de Astronomia. Mas por causa de suas vestimentas turcas, ninguém acreditou nele. Adultos são assim. Felizmente para a reputação do asteroide B612, contudo, um ditador turco impôs que seus súditos usassem trajes europeus, sob pena de morte. Então o astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, vestindo um terno elegante, e dessa vez todos foram convencidos. Se eu conto esses detalhes sobre o asteroide B612 e revelo seus números a vocês, é por conta dos adultos. Adultos amam números. Quando você lhes conta sobre um novo amigo, eles nunca fazem perguntas sobre questões essenciais. Eles nunca lhe dizem como é a voz dele, quais jogos ele prefere, ele coleciona borboletas. Eles perguntam quantos anos ele tem, quantos irmãos ele tem, quanto ele pesa, quanto dinheiro o pai dele ganha. Só assim eles sentem que o conhecem. Se você mencionasse para os adultos, eu vi uma linda casa construída com tijolos cor-de-rosa, com gerânios no peitoril da janela e pombos no telhado, eles não conseguiriam imaginar uma casa dessas. Você teria que lhes dizer: eu vi uma casa que vale 100.000, ao que eles exclamariam: nossa, que maravilha! Sendo assim, se você lhes dissesse: a prova de que o Pequeno Príncipe existiu é que ele era encantador, que ele ria e que ele tinha um carneiro. Quando você quer um carneiro, isso prova que você existe. Eles dariam de ombros e lhe tratariam como se você fosse criança. Mas, se você lhes dissesse: o planeta de onde ele veio é o asteroide B612, eles ficariam convencidos e não lhe fariam mais perguntas. É assim que eles são. Não se deve chatear-se com eles. As crianças devem mostrar grande compreensão para com os adultos. Mas, é claro, para aqueles de nós que entendem a vida, números não têm a menor importância. Eu gostaria de ter começado essa história como um conto de fadas. Eu deveria ter dito algo como: era uma vez um pequeno príncipe que vivia num planeta pouco maior do que ele mesmo e que precisava de um amigo. Para aqueles que entendem do que se trata a vida, isso teria soado mais próximo da verdade. Pois eu não quero que o meu livro seja lido negligentemente. Eu passei por muita tristeza para registrar essas memórias. 6 anos já se passaram.
desde que o meu pequeno amigo me deixou como seu carneiro. Se eu tento descrevê-lo, é para não esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo teve um amigo. E eu poderia acabar como os adultos que só ligam para números. Foi por isso que eu comprei uma caixa de tintas e alguns lápis. É difícil voltar a desenhar na minha idade, tendo jamais tentado desenhar nada além de uma jiboia por fora e uma jiboia por dentro aos 6 anos. Eu certamente me esforçarei para que meus retratos sejam os mais fiéis possíveis à realidade. Mas eu não tenho muita certeza se terei sucesso. Um desenho fica aceitável, o outro não mostra qualquer semelhança com a realidade. A altura também não está certa. Aqui o Pequeno Príncipe está muito alto, ali ele está muito pequeno. E eu não tenho certeza sobre a cor do seu traje. Eu também cometo erros com relação a alguns detalhes mais importantes, mas eu devo ser perdoado por isso. O meu amigo nunca me explicou nada. Talvez ele tenha pensado que eu fosse como ele, mas infelizmente eu não consigo ver carneiros dentro de caixas. Talvez eu seja um pouquinho parecido com os adultos. Eu estou envelhecendo. A cada dia eu aprendia alguma coisa sobre o planeta do Pequeno Príncipe, sobre sua partida desse planeta, sobre sua jornada. As informações vinham bem lentamente, acompanhando o curso dos pensamentos do Pequeno Príncipe. Foi então que no terceiro dia eu ouvi sobre a catástrofe dos baobás. Mais uma vez foi graças ao carneiro, pois de repente o Pequeno Príncipe me questionou, como se tivesse sido acometido por uma dúvida séria. É verdade, não é? Que carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom. Eu não entendi por que o fato de carneiros comerem arbustos seria tão importante. Mas o Pequeno Príncipe acrescentou: sendo assim, eles também comem baobás? Eu chamei a atenção do Pequeno Príncipe para o fato de que baobás não eram arbustos, mas árvores altas como igrejas, e que mesmo que ele levasse uma manada inteira de elefantes com ele, a manada não seria capaz de comer um único baobá. O Pequeno Príncipe riu da ideia de uma manada de elefantes. Seria preciso empilhá-los uns em cima dos outros, mas então ele acrescentou sabiamente: antes de chegar a esse tamanho, os baobás começam pequenos. Isso é verdade. Mas por que você quer que o seu carneiro coma os pequenos baobás? Ele me respondeu: ah, e por que mais? Como se fosse evidente. Eu tive que exercer um esforço mental considerável para resolver o problema por conta própria. Ao que parece, no planeta do Pequeno Príncipe, assim como em todos os planetas, havia plantas boas e plantas ruins. As boas sementes vêm de boas plantas, e sementes ruins vêm de plantas ruins. Mas as sementes são invisíveis. Elas permanecem adormecidas nas profundezas da terra até que uma delas de repente decida acordar. Ela se estica timidamente a princípio e depois começa a empurrar um pequeno broto encantador em direção ao sol. Se for meramente um broto de rabanete ou um broto de roseira, você pode deixá-lo crescer como ele quiser. Mas se for uma erva daninha, ela deve ser arrancada imediatamente, assim que for reconhecida. Acontece que havia algumas sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe. Elas eram sementes de baobás. O solo do planeta estava infestado por elas. Mas se você intervisse tarde demais, você jamais se livraria de um baobá. Ele se espalha pelo planeta inteiro. Suas raízes o atravessam. E se o planeta for muito pequeno e houver baobás demais, o planeta explode. É uma questão de disciplina, disse-me o Pequeno Príncipe mais tarde. Depois de cuidar da sua toalete matinal, é hora de cuidar da toalete do planeta com grande cuidado. É preciso arrancar os baobás com bastante regularidade, assim que eles começam a se distinguir das roseiras, com as quais eles se parecem muito quando eles são bem pequenos. É um trabalho bem tedioso, mas também é bem fácil. E um dia ele me aconselhou a tentar fazer um belo desenho, de modo a gravar tudo isso nas crianças de onde eu vivo. Ele me disse: se elas viajarem algum dia, isso pode lhes ser útil. Às vezes pode ser conveniente adiar um trabalho para outro dia, mas no caso dos baobás é sempre catastrófico fazer isso. Eu sei de um planeta habitado por um homem preguiçoso. Ele negligenciou 3 pequenos arbustos. Então, baseando o meu trabalho nas descrições do Pequeno Príncipe, eu fiz o desenho que vocês acabaram de ver. Eu não gosto de parecer moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e os riscos são tão consideráveis para qualquer um que possa vir a se perder naquele asteroide, que mesmo que uma única vez eu faça uma exceção à minha reserva e digo:
Crianças, cuidado com os baobás. É para alertar os meus amigos do perigo, do qual eles, assim como eu, não tiveram ciência por tanto tempo que eu trabalhei tão duro nesse desenho. A minha lição valeu a pena. Vocês podem estar se perguntando: por que não há outros desenhos nesse livro tão impressionantes quanto o desenho dos baobás? A resposta é bem simples. Eu tentei, mas com os outros eu não tive o menor sucesso. Ao desenhar os baobás, eu fui movido por um sentimento de urgência. Ah, pequeno príncipe! Pouco a pouco eu comecei a compreender a sua triste vidinha. Por muito tempo, a sua única diversão fora o prazer de observar os pôres do sol. Eu aprendi esse novo detalhe na manhã do quarto dia, quando você me disse: Eu gosto muito do pôr do sol. Vamos assistir a um pôr do sol? Mas nós temos que esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Você mostrou um olhar de grande surpresa a princípio, e depois você riu consigo mesmo e me disse: Eu continuo pensando que estou em casa. Sim, de fato. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, como todos sabem, está se pondo na França. Seria preciso viajar em 1 minuto para a França para poder ver o sol se pondo lá. Infelizmente, a França está longe demais para isso. Mas no seu planeta pequenininho, tudo o que você precisava fazer era mover a sua cadeira alguns passos, e você poderia assistir ao crepúsculo caindo de novo sempre que quisesse. Um dia eu vi o sol se pôr 44 vezes, você me disse. E pouco depois acrescentou: Sabe, quando se está terrivelmente triste, é muito bom ver o pôr do sol. No dia em que viu esses 44 pôres do sol, você estava tão triste assim? Eu perguntei. Mas o pequeno príncipe não deu resposta. No quinto dia, e mais uma vez graças ao carneiro, esse segredo da vida do pequeno príncipe me foi revelado. Sem qualquer preâmbulo, e como se fosse o resultado de um problema analisado silenciosamente, ele me perguntou de repente: Um carneiro, se ele come arbustos, ele come flores também? Um carneiro come qualquer coisa que aparecer. Mesmo que seja flores com espinhos? Sim, mesmo flores com espinhos. E os espinhos, que utilidade eles têm? Eu não sabia. Eu estava muito ocupado tentando desatarrachar um parafuso que estava preso no meu motor. Eu estava profundamente preocupado, porque o defeito do meu avião começava a parecer extremamente sério para mim. A minha água potável estava acabando rápido, e eu só conseguia temer pelo pior. E os espinhos? Para que eles servem? O pequeno príncipe nunca deixava uma pergunta para lá, uma vez que a tivesse feito. Eu estava irritado por conta do meu parafuso e respondi a primeira coisa que me veio à cabeça. Espinhos são bem inúteis. As flores os têm por pura maldade. Ah! Mas após um momento de silêncio, ele disse com uma espécie de ressentimento: Eu não acredito em você. As flores são frágeis, elas são ingênuas, elas se protegem da melhor maneira que podem, elas acreditam que seus espinhos as tornam terríveis. Eu não respondi. Naquele instante, eu estava dizendo para mim mesmo: se esse parafuso continuar resistindo, eu arranco ele a marteladas. Mais uma vez, o pequeno príncipe invadiu os meus pensamentos. E você acredita mesmo que as flores. Não, não, eu não acredito em nada. Eu só respondi de qualquer jeito. Eu estou ocupado com uma questão séria. Ele me encarou com total perplexidade. Questão séria? Ele olhou para mim ali, com o martelo na mão e meus dedos pretos com graxa de motor curvados sobre um objeto que lhe parecia extremamente feio. Você fala como os adultos. Isso me fez sentir um pouco envergonhado. Implacavelmente ele acrescentou: Você está confundindo tudo. Está confundindo tudo. Ele realmente parecia bravo. Ele balançou as suas madeixas douradas ao vento. Eu conheço um planeta onde tem um cavalheiro de rosto vermelho. Ele nunca cheirou uma flor. Ele nunca olhou para uma estrela. Ele nunca amou ninguém. Ele passou toda a sua vida somando números. E o dia todo ele fica repetindo: Eu estou ocupado com uma questão séria. Eu estou ocupado com uma questão séria. De novo e de novo. E ele se infla de orgulho.
Mas ele não é um homem, ele é um cogumelo. Um o quê? Um cogumelo! O pequeno príncipe agora estava pálido de raiva. Por milhões de anos, as flores têm produzido espinhos, e por milhões de anos, os carneiros comem as flores. E não vale a pena tentar entender por que elas se dão ao trabalho de produzir espinhos que não têm utilidade para elas? A guerra entre carneiros e flores não é importante? Não é mais séria e mais importante do que as contas de um cavalheiro de rosto vermelho? E se eu conhecesse uma flor que é única no mundo e que não cresce em nenhum outro planeta além do meu, e que um carneiro pode destruí-la com uma simples mordida de repente numa bela manhã, sem nem perceber o que está fazendo, isso não seria importante? Ele corou e continuou. Se alguém ama uma flor da qual só existe uma nas milhões e milhões de estrelas, isso é o bastante para deixá-lo feliz quando ele olha para ela, pois ele pode dizer para si mesmo: a minha flor está em algum lugar lá fora. Mas se uma ovelha comesse essa flor, para ele seria como se do nada todas as estrelas se apagassem. E você acha que isso não é importante? Ele não conseguia dizer mais nada, pois ele fora dominado pelas lágrimas. A noite caíra. Eu larguei as minhas ferramentas. Eu não conseguia dar a mínima para o meu martelo, o meu parafuso, para a sede ou a morte. Havia, numa estrela, num planeta, o meu, a Terra, um pequeno príncipe que precisava ser consolado. Eu o segurei em meus braços e o embalei suavemente. Eu disse a ele: a flor que você ama não está em perigo. Eu vou desenhar uma focinheira para o seu carneiro. Eu vou desenhar uma cerca para a sua flor. Eu. Eu não sabia muito bem o que dizer a ele. Eu me sentia um tanto desconfortável. Eu não sabia como chegar até ele, como acompanhá-lo. A terra das lágrimas é tão misteriosa. Eu logo passei a conhecer melhor essa flor. Sempre houve flores bem simples no planeta do Pequeno Príncipe, com um único anel de pétalas, ocupando muito pouco espaço e sem incomodar ninguém. Elas apareciam pela manhã, na grama, e desapareciam à noite. Mas um dia, de uma semente soprada sabe-se lá de onde, uma nova flor surgira, e o Pequeno Príncipe vigiara de perto o pequeno broto, que não era nada parecido com os outros brotos em seu planeta. Ele poderia ser uma nova espécie de baobá, mas a planta logo parou de crescer e começou a desenvolver uma flor. O pequeno príncipe, acompanhando o crescimento de um enorme botão, sentiu que aquilo poderia muito bem levar a uma aparição miraculosa. Mas a flor seguiu com seus preparativos, cuidando de sua beleza, dentro de sua câmara verde. Ela escolheu suas cores com grande esmero. Ela se vestiu lentamente, ajeitando as suas pétalas cuidadosamente, uma por uma. Ela não desejava aparecer toda amarrotada como uma papoula. Ela só desejava aparecer no apogeu de sua beleza. Ah, sim, ela era bem vaidosa. Seus preparativos misteriosos duraram dias e mais dias. E então, certa manhã, quando o sol estava nascendo, ela se apresentou de repente. E tendo trabalhado tão duro, e tendo tomado tanto cuidado, ela bocejou e disse: Ah, estou meio sonolenta. Perdoa-me. Eu ainda estou bem desgrenhada. Mas o pequeno príncipe não conseguiu conter sua admiração e exclamou: Ah, como você é linda! Não sou, a flor respondeu gentilmente, e eu nasci na mesma hora que o sol. O pequeno príncipe tinha que admitir que ela não era excessivamente modesta, mas ela era tão encantadora. Acredito que seja a hora do café da manhã, ela acrescentou um momento depois. Poderia fazer a gentileza de cuidar de minhas necessidades? E o pequeno príncipe, totalmente envergonhado, imediatamente foi buscar um regador com água fresca e a derramou sobre a flor. E assim ela começou logo cedo a atormentá-lo com sua vaidade exigente. Certo dia, por exemplo, referindo-se aos seus 4 espinhos, ela disse ao pequeno príncipe: Que venham aqueles tigres com suas garras! Mas não há tigres em meu planeta, objetou o pequeno príncipe. E seja como for, tigres não comem ervas. Mas eu não sou uma erva, respondeu a flor delicadamente. Por favor, perdoa-me. Eu não tenho medo de tigres, mas odeio correntes de ar. Você por acaso não teria uma tela para mim, teria?
Horror a correntes de ar? Isso parece ruim para uma planta, comentou consigo mesmo o pequeno príncipe. De fato, essa flor é bastante complexa. À noite eu quero que você me coloque numa redoma de vidro. É bem frio aqui onde você mora. E um tanto desconfortável. Pois então, de onde eu venho? Um pouco mais tarde, ela se interrompeu. Ela chegara ali como uma semente. Ela não poderia saber coisa alguma sobre outros mundos. Envergonhada por ter sido apanhada preparando uma mentira tão ingênua, ela tossiu algumas vezes, como que para confundir o pequeno príncipe. Onde está a tela? Eu estava indo buscar, mas você estava falando comigo. Ao que ela tossiu um pouco mais para que ele sentisse remorso. Foi então que o pequeno príncipe, apesar da boa vontade que o seu amor endereçava a ela, gradualmente passou a duvidar dela. Ele passou a levar a sério palavras sem nenhuma importância e foi se tornando bem infeliz. Eu não deveria ter lhe dado ouvidos, ele me confidenciou um dia. Não se deve jamais dar ouvidos às flores. Você deve admirá-las e respirar suas fragrâncias. A minha perfumava todo o meu planeta, mas eu não sabia como apreciá-la. Aquela história de garras que tanto me irritou deveria simplesmente ter tocado meu coração. E ele me confidenciou mais. Naquela época eu era incapaz de entender qualquer coisa. Eu deveria ter baseado meu julgamento em atos, não em palavras. Ela lançou sua fragrância e seu esplendor sobre mim. Eu nunca deveria ter fugido dela. Eu devia ter visto a afeição por trás de seus truquezinhos baratos. Flores são tão inconsistentes, mas eu era jovem demais para saber amá-la. Eu suspeito que, para sua fuga, ele tenha se aproveitado da migração das aves silvestres. Na manhã de sua partida, ele colocou seu planeta em ordem. Começou por varrer cuidadosamente seus vulcões ativos. Ele possuía 2 vulcões ativos e eles eram bastante convenientes para aquecer seu desjejum pela manhã. Ele também tinha um vulcão extinto, mas, como ele apontou, nunca se sabe, então ele também limpou o vulcão extinto. Se forem varridos apropriadamente, vulcões queimam gradativo e regularmente, sem nenhuma erupção. Erupções vulcânicas são como chaminés de fogo. Na Terra, é claro, nós somos pequenos demais para varrer nossos vulcões. É por isso que eles não causam tantos problemas. O pequeno príncipe arrancou, não sem uma certa tristeza, os últimos brotos de baobás. Ele acreditava que ele jamais teria que retornar, mas todas aquelas atividades familiares lhe pareceram muito preciosas naquela última manhã. E quando ele regou a flor pela última vez e se preparou para colocá-la em sua redoma de vidro, ele teve vontade de chorar. Adeus, ele disse para a flor, mas ela não lhe respondeu. Adeus, ele disse de novo. A flor tossiu, mas não foi porque ela estava resfriada. Eu fui uma tola, ela sussurrou, enfim. Por favor, perdoe-me. Tente ser feliz. Ele ficou surpreso com a ausência de reprovações. Ele ficou ali parado, bastante perdido, como domo suspenso no meio do ar. Ele não compreendia essa doçura silenciosa. É claro que eu te amo, a flor disse a ele. Se você não tinha ciência disso, a culpa foi minha. Isso não é importante. Mas você foi igualmente tolo. Tente ser feliz. Deixe esse domo aí, eu não o quero mais. Mas o vento! Meu resfriado já não está tão ruim. O ar frio da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas e os animais? Eu terei que suportar algumas lagartas se eu quiser ver borboletas. Imagino que sejam muito bonitas. Do contrário, quem viria me visitar? Você estará bem longe. Quanto aos animais grandes, eu não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras. E sempre ingênua, ela mostrou seus 4 espinhos. Depois ela acrescentou: Não fique aí parado, isso é irritante. Você decidiu ir embora, então vá. Pois ela não queria que ele a visse chorando. Era uma flor bastante orgulhosa. Ele se encontrava nas redondezas dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Então ele começou a visitá-los para procurar uma ocupação e para ganhar conhecimento. O primeiro era habitado por um rei. Vestido de púrpura e arminho, ele sentava-se num trono que era ao mesmo tempo simples e majestoso.
Ah, eis um súdito! Exclamou o rei, quando este espiou o pequeno príncipe. E o pequeno príncipe pensou consigo mesmo: como ele pode me reconhecer, sendo que nunca nos vimos antes? Ele não sabia que, para os reis, o mundo é amplamente simplificado. Para eles, todos os homens são súditos. Aproxime-se para que eu possa vê-lo melhor, disse o rei, demasiadamente orgulhoso em ter alguém de quem ser rei. O pequeno príncipe olhou ao redor em busca de um lugar para se sentar, mas o planeta inteiro estava coberto pela magnífica túnica de arminho. Então ele continuou de pé e, como estava cansado, bocejou. É avesso à etiqueta bocejar na presença de um rei, disse o monarca. Eu o proíbo. Eu não posso evitar, respondeu o pequeno príncipe confuso. Eu enfrentei uma longa jornada e não dormi nada. Neste caso, disse o rei, eu ordeno que bocejes. Eu não vejo ninguém bocejar há anos. Bocejos são raridade para mim. Vamos, boceja de novo. É uma ordem. Você está me assustando. Eu não consigo mais bocejar, disse o pequeno príncipe, corando. Respondeu o rei. Então eu ordeno que às vezes boceje e às vezes. Ele gaguejou um pouco e pareceu exasperado, pois o rei achava de considerável importância que sua autoridade fosse respeitada. Ele não tolerava desobediência. Ele era um monarca absoluto, mas como era muito gentil, ele dava ordens razoáveis. Se eu ordeno que um general, ele diria, se transforme numa gaivota e o general não obedece, não seria culpa do general. A culpa seria minha, por lhe ordenar que fizesse o impossível. Posso me sentar? Perguntou o pequeno príncipe timidamente. Eu ordeno que te sentes, respondeu o rei, reunindo majestosamente uma dobra de sua túnica de arminho ao seu redor. Mas o pequeno príncipe estava confuso. O planeta era minúsculo. Sobre o que esse rei poderia governar? Majestade, ele começou, peço licença para lhe fazer uma pergunta. Eu ordeno que apresentes a tua pergunta. O rei foi rápido em responder. Majestade, sobre o que o senhor governa? Sobre tudo, respondeu o rei de maneira bem simples. Sobre tudo? O rei fez um gesto abrangente, indicando seu próprio planeta, os outros planetas e as estrelas. Sobre tudo isso? Quis saber o pequeno príncipe. Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois ele não era só um monarca absoluto, ele também era universal. E as estrelas obedecem? É claro, disse o rei, elas obedecem imediatamente. Eu não tolero insubordinação. O pequeno príncipe ficou maravilhado com tamanho poder. Se ele o possuísse, ele poderia ter assistido não a 44, mas a 72, ou quem sabe 100 ou 200 pôres do sol no mesmo dia, sem nem mesmo ter que mover sua cadeira. E como ele estava se sentindo um tanto triste, lembrando-se de seu pequeno planeta abandonado, ele reuniu sua coragem para pedir um favor ao rei. Eu gostaria de ver um pôr do sol. Por favor, conceda-me essa gentileza. Ordene que o sol se ponha. Se eu ordenasse a um general que voe de uma flor para outra como uma borboleta, ou que escreva uma tragédia, ou que se transforme numa gaivota, e o general não executasse a minha ordem, de quem seria a culpa? Seria de Vossa Majestade, disse o pequeno príncipe firmemente. Exatamente. Deve-se exigir de cada um aquilo que ele ou ela é capaz de fazer. A autoridade é baseada, primeiramente e acima de tudo, na razão. Se ordenares que seu povo se atire no mar, tu terás uma revolução em mãos. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são razoáveis. E quanto ao meu pôr do sol? O pequeno príncipe o lembrou, pois ele jamais se esquecia de uma pergunta depois de tê-la feito. Tu terás o teu pôr do sol, eu exigirei. Mas, de acordo com o governo científico, eu esperarei até que as condições sejam favoráveis. E quando será isso? Perguntou o pequeno príncipe. Respondeu o rei, consultando seu grande calendário. Será por volta de. Por volta de. Será por esta noite, por volta de 20 minutos para as 8. E tu verás o quão bem eu sou obedecido. O pequeno príncipe bocejou. Ele lamentava por ter que perder o pôr do sol, mas ele estava ficando um pouco entediado. Eu não tenho mais nada para fazer aqui, ele disse ao rei. Então vou seguir meu caminho. Não vá, disse o rei, que estava orgulhoso por ter um súdito. Eu farei de ti um ministro. Um ministro de quê?
da justiça. Mas não tem ninguém aqui para julgar. Isso não é certeza, disse o rei. Eu ainda não inspecionei por completo o meu reino. Eu estou muito velho e caminhar me deixa muito cansado. Mas não há espaço para uma carruagem aqui. Ah, mas eu já dei uma olhada, disse o pequeno príncipe, curvando-se para dar mais uma olhada no outro lado do planeta, só para ter certeza. Então julgarás a si mesmo, respondeu o rei. Essa é a coisa mais difícil de todas. É bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros. Se obtiveres sucesso em julgar a si mesmo justamente, és deveras um homem muito sábio. Na minha opinião, disse o pequeno príncipe, eu posso julgar a mim mesmo em qualquer lugar. Eu não preciso viver aqui. Disse o rei. Eu acredito que há um rato velho em algum lugar do meu planeta. Eu posso ouvi-lo à noite. Podes julgar esse rato velho. Tu o condenarás à morte de tempos em tempos. Assim a vida dele dependerá da tua justiça. Mas, em cada ocasião, tu o pouparás a fim de mantê-lo vivo. Ele é o único que temos. Eu? Respondeu o pequeno príncipe. Não gosto de condenar nada à morte, e eu acho que vou seguir meu caminho. Não, disse o rei. Tendo completado seus preparativos, o pequeno príncipe não tinha o desejo de ferir os sentimentos do velho monarca. Se Vossa Majestade deseja ser obedecido imediatamente, o senhor deveria me dar uma ordem razoável. O senhor poderia, por exemplo, ordenar que eu me vá em menos de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não disse nada, o pequeno príncipe hesitou por um momento e então, com um suspiro, se retirou. Eu farei de ti meu embaixador! O rei se apressou em gritar atrás dele. Ele tinha um ar magnífico de autoridade. Adultos são muito esquisitos, disse o pequeno príncipe para si mesmo, continuando sua jornada. O segundo planeta era habitado por um indivíduo vaidoso. Ahá! Aí vem um admirador! Ele exclamou quando de longe ele identificou o pequeno príncipe, pois homens vaidosos veem todos os outros homens como admiradores. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Você está usando um chapéu engraçado. É um chapéu para saudações, o homem vaidoso respondeu. Para levantar quando me aclamam. Infelizmente, ninguém nunca passa por aqui. Verdade? Disse o pequeno príncipe, que não sabia do que o homem vaidoso estava falando. Bata palmas, o homem vaidoso aconselhou. O pequeno príncipe bateu palmas. O homem vaidoso ergueu seu chapéu numa saudação modesta. Isso é mais divertido do que a minha visita ao rei, o pequeno príncipe disse para si mesmo. E ele experimentou bater palmas de novo. O homem vaidoso mais uma vez levantou seu chapéu em saudação. Depois de 5 minutos desse exercício, o pequeno príncipe se cansou da monotonia do jogo. E para fazer você baixar o seu chapéu, o que se deve fazer? Ele perguntou. Mas o homem vaidoso não o ouviu. Homens vaidosos ouvem apenas elogios. Você realmente me admira tanto assim? Ele perguntou ao pequeno príncipe. O que admirar significa? Admirar significa que você me considera o homem mais atraente, mais bem vestido, mais rico e mais inteligente deste planeta. Mas você está sozinho no seu planeta. Faça-me essa gentileza, admire-me mesmo assim. Eu lhe admiro, disse o pequeno príncipe, dando de ombros levemente. Mas por que isso significa tanto para você? E o pequeno príncipe foi embora. Adultos são mesmo muito esquisitos, ele disse para si mesmo enquanto seguia sua jornada. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Essa visita foi bem breve, mas ela afetou o pequeno príncipe com uma tristeza profunda. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou ao bêbado, que ele encontrou sentado em silêncio diante de um conjunto de garrafas, algumas vazias e algumas cheias. Eu estou bebendo, respondeu o bêbado, soturnamente. Por que você está bebendo? O pequeno príncipe perguntou. Para esquecer, respondeu o bêbado. Para esquecer o quê? Inquiriu o pequeno príncipe, que já começava a sentir pena dele. Para esquecer que eu tenho vergonha, o bêbado confessou, pendendo a cabeça. Vergonha de quê? Perguntou o pequeno príncipe, que desejava ajudá-lo. Vergonha de beber, concluiu o bêbado, retirando-se em silêncio total. E o pequeno príncipe foi embora confuso.
Adultos são mesmo muito, muito esquisitos, ele disse para si mesmo enquanto continuava em sua jornada. O quarto pertencia a um homem de negócios. Ele estava tão ocupado que nem mesmo levantou a cabeça quando o pequeno príncipe chegou. Bom dia, o pequeno príncipe lhe disse. O seu cigarro se apagou. 3 mais 2 é igual a 5. 5 mais 7 é igual a 12. 12 mais 3 é igual a 15. Bom dia. 15 mais 7 é igual a 22. 22 mais 6 é igual a 28. Não tenho tempo de acendê-lo de novo. 26 mais 5 é igual a 31. Ufa! Isso dá 501 milhões, 622.731. 500 milhões de quê? Hã? Você ainda está aí? 501 milhões de... Eu não me lembro. Eu tenho muito trabalho. Eu sou um homem sério. Não perco meu tempo com conversa mole. 2 e 2 são 7. 501 milhões de quê? Repetiu o pequeno príncipe, que jamais em sua vida deixava uma pergunta para lá depois que a tivesse feito. O homem de negócios levantou a cabeça. Durante os 54 anos em que eu estive vivendo neste planeta, eu só fui incomodado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos atrás por um besouro que caiu só Deus sabe de onde. Ele fazia um barulho horrível e eu cometi 4 erros nas minhas contas. A segunda vez foi há 11 anos atrás por um ataque de reumatismo. Eu não me exercito o suficiente. Eu não tenho tempo para vadiar, eu sou um homem sério. A terceira vez, bem, é esta. Como eu estava dizendo, 501 milhões. Milhões de quê? O homem de negócios de repente percebeu que não havia esperança de ser deixado em paz. Daquelas pequenas coisas que às vezes se vê no céu. Moscas? Ah, não, coisinhas brilhantes. Abelhas? Ah, não, pequenos objetos dourados que fazem homens preguiçosos sonharem acordados. Mas eu sou um homem sério. Eu não tenho tempo para sonhar acordado. Ah, você fala das estrelas? Sim, é isso, as estrelas. E o que você faz com 500 milhões de estrelas? 501.622.731 estrelas. Eu sou um homem sério. Eu sou preciso. E o que você faz com 501 milhões de estrelas? 501 milhões 622.731. E o que você faz com elas? O que eu faço com elas? Isso. Nada. Eu sou o dono delas. Você é dono das estrelas? Sim. Mas eu conheci um rei que... Reis não são donos de nada. Eles reinam. É bem diferente. E que utilidade tem para você ser dono das estrelas? Isso me faz rico. E qual é o sentido de ser rico? Isso me permite comprar outras estrelas, se alguém puder encontrar alguma. Esse homem, o pequeno príncipe disse para si mesmo, raciocina um pouco como o bêbado. Contudo, ele fez mais algumas perguntas. Como alguém pode ser dono das estrelas? De quem elas são? O homem de negócios perguntou de modo irritadiço. Eu não sei. Elas não pertencem a ninguém. Neste caso, elas são minhas, porque eu fui a primeira pessoa a pensar nisso. Isso é suficiente? É claro que é. Quando você encontra um diamante que não pertence a ninguém, ele é seu. Quando você descobre uma ilha que não pertence a ninguém, ela é sua. Quando você é o primeiro a ter uma ideia, você registra sua patente. Ela é sua. E eu sou o dono das estrelas, porque ninguém antes de mim pensou em ser dono delas. Isso é ilógico, disse o pequeno príncipe. E o que você faz com elas? Eu as gerencio, eu as conto e as reconto, disse o homem de negócios. Eu sou um homem que se preocupa com questões de consequências. O pequeno príncipe ainda não estava satisfeito. Se eu tivesse um cachecol de seda, eu poderia colocá-lo em volta do meu pescoço e levá-lo embora comigo. Se eu tivesse uma flor, eu poderia colhê-la e levá-la embora. Mas você não pode pegar as estrelas. Não, mas eu posso colocá-las no banco. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu escrevo o número das minhas estrelas num pedaço de papel. E depois eu coloco o papel numa gaveta e a tranco a chave. E isso é tudo? Isso é o bastante. Que interessante, pensou o pequeno príncipe. Um tanto poético, mas um exercício sem importância real.
As ideias do Pequeno Príncipe sobre o que era importante eram bem diferentes das ideias dos adultos. Eu mesmo sou dono de uma flor que eu rego todos os dias, ele disse ao homem de negócios. Eu sou dono de 3 vulcões que eu limpo a cada semana. Eu sempre incluo o que está extinto. Nunca se sabe. É bom para os meus vulcões e bom para a minha flor. Mas você não tem utilidade para as estrelas. O homem de negócio abriu a boca, mas não encontrou nada para dizer. E o Pequeno Príncipe seguiu o seu caminho. Adultos certamente são absolutamente extraordinários, ele disse para si mesmo, ao continuar com sua jornada. O quinto planeta era muito estranho. Ele era o menor de todos. Só havia espaço para um poste de luz e um acendedor de lampiões. O Pequeno Príncipe ficou se perguntando qual seria a utilidade de um poste de luz e um acendedor de lampiões, no meio do céu, num planeta sem casas ou pessoas. Contudo, ele disse a si mesmo: talvez o acendedor de lampiões seja absurdo. No entanto, ele não é tão absurdo quanto o rei, o homem vaidoso, o homem de negócios ou o bêbado. Pois pelo menos seu trabalho tem algum significado. Quando ele acende seu poste, é como se ele desse vida a mais uma estrela ou mais uma flor. Quando ele apaga o lampião, ele coloca a flor ou a estrela para dormir. É uma ocupação bonita. E se é bonita, ela é verdadeiramente útil. Quando ele chegou ao planeta, ele saudou o acendedor de lampiões respeitosamente. Bom dia, senhor. Por que você apagou a sua lâmpada? Essas são as ordens, respondeu o acendedor. Bom dia. E quais são as ordens? As ordens são para que eu apague a minha lâmpada. Boa noite. E ele acendeu a lâmpada de novo. Mas por que você acendeu de novo? Essas são as ordens, respondeu o acendedor. Eu não entendo, disse o Pequeno Príncipe. Não há nada para entender, disse o acendedor. Ordens são ordens. Bom dia. E ele apagou sua lâmpada. Então ele enxugou sua testa com um lenço decorado com quadrados vermelhos. A minha vocação é terrível. Nos velhos tempos ela era plausível. Eu apagava a lâmpada de manhã e a acendia de novo à noite. Pelo resto do dia eu podia relaxar e pelo resto da noite eu podia dormir. E as ordens mudaram desde aqueles tempos? As ordens não mudaram, disse o acendedor. E essa é a tragédia. Ano após ano, a velocidade da rotação do planeta aumentou consideravelmente. E as ordens não mudaram. E então? Perguntou o Pequeno Príncipe. Bem, agora que a velocidade alcançou uma rotação por minuto, eu não tenho um segundo de descanso. Eu tenho que acender e apagar a minha lâmpada uma vez por minuto. Isso é muito engraçado. Onde você vive, um dia dura só um minuto. Isso não é nada engraçado, disse o acendedor. Nós já estamos aqui conversando há um mês inteiro. Um mês? Sim, 30 minutos. Boa noite. E tornou a acender sua lâmpada. Enquanto o Pequeno Príncipe o observava, ele sentiu que tinha passado a admirar o acendedor de lampiões, tão fiel às suas ordens. Ele se lembrou dos pores do sol que ele costumava perseguir, simplesmente movendo sua cadeira. Ele queria ajudar seu amigo. Sabe de uma coisa? Eu acredito que haja um jeito de permitir que você tire uma folga sempre que quiser. Eu sempre quero, disse o acendedor, pois é possível ser fiel e preguiçoso ao mesmo tempo. O Pequeno Príncipe continuou. O seu planeta é tão pequeno que você pode dar a volta nele em 3 passadas. Você só precisa caminhar lentamente para estar sempre no sol. Quando você quiser descansar, você anda, e o dia vai durar o tempo que você quiser. Isso não me ajudaria muito, disse o acendedor. A coisa que eu mais gosto de fazer na vida é dormir. Isso é uma pena, disse o Pequeno Príncipe. Isso é realmente uma pena, disse o acendedor. Boa noite. E ele apagou sua lâmpada. Esse homem, disse o Pequeno Príncipe para si mesmo ao continuar sua jornada, esse homem seria desprezado por todos os outros, pelo rei, pelo homem vaidoso, pelo bêbado, pelo homem de negócios. Mas ele é o único que não parece ridículo para mim. Talvez seja porque ele não está preocupado apenas consigo mesmo. Com um suspiro de arrependimento, ele disse para si mesmo mais uma vez: esse homem é o único que poderia ter se tornado meu amigo, mas seu planeta é pequeno demais. Não há espaço bastante para 2. O que o Pequeno Príncipe não admitiria para si mesmo é que ele achava uma pena ir embora desse planeta.
Abençoado como ele era, com 1440 pores do Sol todos os dias. O sexto planeta era um planeta 10 vezes maior. Ele era habitado por um velho cavalheiro que escrevia livros volumosos. Ah, vejam só, aí vem um explorador, ele exclamou ao ver o pequeno príncipe. O pequeno príncipe sentou-se à mesa, recuperando o fôlego. Parecia que ele estava viajando há um bom tempo. De onde você vem? Perguntou o velho cavalheiro. Que livro grosso é esse? Disse o pequeno príncipe, ignorando a pergunta. O que o senhor faz aqui? Eu sou um geógrafo, disse o velho. O que é um geógrafo? Um geógrafo é um estudioso que conhece a localização de todos os mares, rios, cidades, montanhas e desertos. Ora, isso é extremamente interessante, disse o pequeno príncipe. Enfim, uma profissão de verdade. E ele deu uma olhada ao redor do planeta do geógrafo. Ele nunca tinha visto um planeta tão magnífico. O seu planeta é muito bonito. Tem algum oceano? Eu não tenho como saber, disse o geógrafo. Ah! O pequeno príncipe ficou desapontado. Teria alguma montanha? Eu realmente não saberia lhe responder essa também, disse o geógrafo. E cidades, e rios, e desertos? Eu também não tenho como saber isso, disse o geógrafo. Mas o senhor é geógrafo. Exatamente, disse o geógrafo. Mas não sou explorador. Eu não tenho exploradores no meu planeta. Não é tarefa do geógrafo contar as cidades, os rios, as montanhas, os oceanos e os desertos. O geógrafo é importante demais para desperdiçar seu tempo explorando. Ele nunca deixa seu escritório, mas ele recebe exploradores. Ele os questiona e anota o que eles se recordam de suas viagens. E se as recordações de alguém lhe parecerem interessantes, o geógrafo ordena que seja feita uma investigação sobre o caráter moral do explorador. Mas por quê? Porque um explorador que conta mentiras traria descrédito aos livros do geógrafo, assim como um explorador que bebe demais. Mas por quê? Perguntou o pequeno príncipe. Porque bêbados vêm em dobro. Como resultado, o geógrafo anotaria 2 montanhas, onde na verdade havia apenas uma. Eu conheço alguém, disse o pequeno príncipe, que daria um explorador ruim. Isso é possível. Mesmo quando o caráter moral do explorador se mostra satisfatório, uma investigação é ordenada para averiguar sua descoberta. Alguém vai checar? Não, isso seria complicado demais. Mas solicita-se que o explorador apresente provas. Se, por exemplo, a descoberta for de uma grande montanha, é pedido que ele traga dela umas pedras bem grandes. De repente, o geógrafo ficou bastante animado. Mas você percorreu um longo caminho. Você é um explorador. Você deve descrever o seu planeta para mim. E o geógrafo, tendo aberto o seu registro, apontou seu lápis. Começa-se anotando a história do explorador a lápis. E quando o explorador tiver fornecido a prova necessária, a informação é preenchida à tinta. Pois então, perguntou o geógrafo, ansioso. Ah, onde eu vivo? Disse o pequeno príncipe. Não é muito interessante, porque é muito pequeno. Eu tenho 3 vulcões. 2 estão ativos e o terceiro está extinto, mas nunca se sabe. Nunca se sabe, disse o geógrafo. Eu também tenho uma flor. Nós não registramos as flores, disse o geógrafo. Por que não? Ela é a coisa mais linda do meu planeta. Porque flores são efêmeras. O que significa efêmera? Geografias, disse o geógrafo, são os mais preciosos dentre todos os livros. Eles nunca saem de moda. Uma montanha raramente muda de lugar. É muito raro ver um oceano ter suas águas esvaziadas. Nós escrevemos sobre coisas eternas. Mas vulcões extintos podem acordar, o pequeno príncipe interrompeu. O que significa efêmera? Se vulcões estão extintos ou ativos, o resultado é o mesmo para nós, disse o geógrafo. O que importa para nós é a montanha, ela não muda. Mas o que significa efêmera? O pequeno príncipe repetiu mais uma vez, pois nunca em sua vida ele desistia de uma pergunta depois de tê-la feito. Significa em risco de desaparecimento precoce. A minha flor corre risco de desaparecimento precoce? É claro que corre. A minha flor é efêmera.
O pequeno príncipe disse para si mesmo. E ela só tem 4 espinhos com os quais se defender do mundo, e eu a deixei sozinha no meu planeta. Esse foi o seu primeiro momento de arrependimento, mas ele reuniu sua coragem mais uma vez. Que lugar o senhor me aconselharia a visitar agora? Ele perguntou. O planeta Terra, respondeu o geógrafo. Ele tem uma boa reputação. E o pequeno príncipe foi embora, pensando em sua flor. Então, o 7º planeta foi a Terra. A Terra não é só um planeta comum. Ela tem 111 reis, sem mencionar os reis negros, é claro. 7.000 geógrafos, 900.000 homens de negócios, 7,5 milhões de bêbados, 311 milhões de indivíduos vaidosos. Em outras palavras, aproximadamente 200 milhões de adultos. Para vocês terem uma ideia do tamanho da Terra, eu devo explicar que antes da invenção da eletricidade, por todos os 6 continentes, um verdadeiro exército, contando com 462.511 acendedores de lampiões, tinha que ser mantido para cuidar dos postes de iluminação. Visto de certa distância, o efeito era magnífico. Os movimentos desse exército eram coreografados como os de um balé. Primeiro era a vez dos acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da Austrália. Depois, tendo acendido suas lâmpadas, eles iam dormir. Em seguida, os acendedores da China e da Sibéria juntavam-se à dança. Depois disso, eles também desapareciam nos bastidores. Depois chegava a vez dos acendedores da Rússia e da Índia. Depois os da África e da Europa. Depois os da América do Sul. Depois os da América do Norte. E eles nunca cometiam erros em sua ordem de entrada no palco. Era fabuloso. Apenas o homem encarregado da única lâmpada no Polo Norte e seu colega responsável pela única lâmpada no Polo Sul podiam desfrutar de uma vida despreocupada de preguiça. Eles só trabalhavam 2 vezes ao ano. Quando se quer ser engraçado, pode ser necessário contar uma mentirinha de tempos em tempos. Eu não fui muito honesto com vocês quando contei a respeito dos acendedores de lampiões. Eu estou correndo o risco de passar uma ideia errada sobre o nosso planeta para aqueles que não o conhecem. Homens ocupam muito pouco espaço na Terra. Se os 2 milhões de habitantes que ocupam o planeta ficassem de pé e amontoados, como numa reunião, eles poderiam facilmente viver numa praça pública de 20 milhas de comprimento e 20 milhas de largura. Toda a humanidade poderia ser reunida numa pequena ilhota no Pacífico. Os adultos, é claro, nunca acreditariam em vocês. Eles acham que podem ocupar bastante espaço. Eles se consideram tão importantes quanto baobás. Vocês deveriam encorajá-los a fazer seus próprios cálculos. Eles adoram números e ficariam contentes. Mas não desperdicem tempo com essa empreitada. É desnecessário. Eu sei que vocês acreditam em mim. Pois então, quando o pequeno príncipe chegou na Terra, ele ficou muito surpreso por não ver nenhuma pessoa. Ele estava começando a temer que ele pudesse ter errado de planeta, quando uma espiral de um dourado pálido como a lua se moveu na areia. Boa noite, disse o pequeno príncipe, educadamente. Boa noite, disse a cobra. Em que planeta eu caí? Perguntou o pequeno príncipe. No planeta Terra, na África, respondeu a cobra. Ah, então não tem pessoas na Terra? Este é o deserto. Não há pessoas no deserto. A terra é grande, disse a serpente. O pequeno príncipe sentou-se numa pedra e olhou para o céu. Eu estava me perguntando, ele disse, será que as estrelas se acendem para que cada um de nós possa encontrar nossa própria estrela de novo? Veja só o meu planeta, ele está bem acima de nós. Mas veja como está longe. Ele é bonito, disse a serpente. O que você veio fazer aqui? Eu estou tendo dificuldades com uma flor, o pequeno príncipe respondeu. Ah, disse a serpente. E eles permaneceram em silêncio. Onde estão os homens? Disse o pequeno príncipe, enfim retomando a conversa. É um tanto solitário no deserto. É igualmente solitário entre os homens, disse a serpente. O pequeno príncipe a fitou por um longo tempo. Você é um animal estranho, ele disse enfim. Você é fina como um dedo.
Sou mais poderosa do que o dedo de um rei, disse a serpente. O pequeno príncipe sorriu. Você não parece muito poderosa. Você sequer tem patas. Você sequer pode viajar. Eu posso levá-lo mais longe do que um navio, disse a serpente. Ela se enroscou ao redor do tornozelo do pequeno príncipe como um bracelete dourado. Quando eu toco em alguém, eu o devolvo à terra de onde ele veio, ela acrescentou. Mas você é puro e inocente e veio de uma estrela. O pequeno príncipe nada disse. Eu sinto pena de você, tão frágil nesta terra de granito. Eu posso ser capaz de ajudá-lo algum dia, se você sentir muita saudade do seu planeta. Eu posso. Ah, eu lhe entendo perfeitamente, disse o pequeno príncipe. Mas por que você fala por enigmas o tempo todo? Eu soluciono todos eles, disse a serpente. E os dois ficaram em silêncio. O pequeno príncipe cruzou o deserto e encontrou apenas uma flor com pouquíssimas pétalas, uma flor sem importância. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? O pequeno príncipe inquiriu educadamente. A flor vira uma caravana passar certa vez. Homens? Eu acredito que haja cerca de 6 ou 7 deles. Eu os avistei há vários anos atrás, mas nunca se sabe onde encontrá-los. O vento os sopra para todos os lados. Eles não têm raízes, o que torna suas vidas bem penosas. Adeus, disse o pequeno príncipe. Adeus, disse a flor. O pequeno príncipe escalou uma montanha alta. As únicas montanhas que ele conhecia eram os 3 vulcões, e eles só chegavam aos seus joelhos. E ele usava o vulcão extinto como um escabelo. Do topo de uma montanha tão alta quanto esta, ele disse para si mesmo, eu devo conseguir ver o planeta inteiro num único relance e todas as pessoas. Mas as únicas coisas que ele pôde ver foram picos tão pontudos quanto agulhas. Bom dia, ele disse educadamente. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem é você? Perguntou o pequeno príncipe. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Respondeu o eco. Seja meu amigo, eu estou sozinho, ele disse. Eu estou sozinho, estou sozinho, estou sozinho, respondeu o eco. Que planeta estranho, ele pensou consigo mesmo. É bem seco, coberto por picos, salgado e inóspito. E as pessoas não têm imaginação. Elas só repetem o que você diz a elas. No meu planeta eu tinha uma flor. Ela era sempre a primeira a falar. Entretanto, depois de caminhar por um longo tempo pelo deserto, pelas rochas e pela neve, o pequeno príncipe, enfim, se deparou com uma estrada. E todas as estradas levam aos homens. Bom dia, ele disse ao dar num jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O pequeno príncipe as contemplou. Todas elas lembravam sua flor. Quem são vocês? Ele perguntou maravilhado. Nós somos rosas, disseram as rosas. Ah! Exclamou o pequeno príncipe. E de repente ele foi tomado pela tristeza. Sua flor lhe dissera que ela era a única de sua espécie no universo. E aqui havia 5.000 delas, todas parecidas, todas num só jardim. Ela ficaria bem ressentida, ele pensou consigo mesmo, se pudesse ver isso. Ela tossiria e fingiria estar morrendo, tudo isso para evitar ser ridicularizada. E eu teria que fingir cuidar dela, pois do contrário ela realmente se deixaria morrer, tudo para me humilhar. E ele disse para si mesmo, mais uma vez, eu pensei que eu fosse rico, com uma flor única no universo, ao que na verdade tudo que eu tinha era uma rosa comum. Isso e meus 3 vulcões que batiam em meus joelhos, dos quais um talvez esteja extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. E deitado na grama, ele chorou. Foi então que a raposa apareceu. Bom dia, disse a raposa.
Bom dia, o pequeno príncipe respondeu educadamente, embora quando se virou ele não tenha visto nada. Eu estou aqui, disse a voz, sob a macieira. Quem é você? Disse o pequeno príncipe. Você é muito bonita. Eu sou uma raposa, disse a raposa. Venha brincar comigo, sugeriu o pequeno príncipe. Eu me sinto terrivelmente triste. Eu não posso brincar com você, disse a raposa. Eu não fui cativada. Ah, sinto muito, disse o pequeno príncipe. Mas depois de pensar um pouco, ele perguntou: O que significa cativada? Você não vive aqui, disse a raposa. O que você procura? Eu procuro pelos homens, disse o pequeno príncipe. O que significa cativada? Os homens, disse a raposa, têm rifles e eles caçam. É uma verdadeira dor de cabeça. Eles também criam galinhas. Essas são as únicas atividades pelas quais se interessam. Você procura por galinhas? Não, disse o pequeno príncipe. Eu procuro por novos amigos. O que significa cativada? É algo que é esquecido com demasiada frequência, disse a raposa. Significa estabelecer laços. Estabelecer laços? Isso mesmo, disse a raposa. Para mim, você ainda é só um garotinho, como uma centena de outros garotinhos. E eu não tenho necessidade de você. E você também não tem necessidade de mim. Para você, eu sou só uma raposa, como uma centena de outras raposas. Mas se você me cativar, nós precisaremos um do outro. Para mim, você será único, e eu serei única para você. Eu estou começando a entender, disse o pequeno príncipe. Tem uma flor. Eu acho que ela me cativou. Possivelmente, disse a raposa. Vê-se todo tipo de coisa na terra. Ah, mas isso não foi na terra, disse o pequeno príncipe. A raposa pareceu confusa. Em outro planeta? Sim. Tem algum caçador no seu planeta? Não. Isso é interessante. E tem alguma galinha? Não. Nenhum lugar é perfeito, suspirou a raposa. Imediatamente ela retomou seu tema. Minha vida é monótona. Eu caço galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas são parecidas e todos os homens são parecidos. Então eu fico um pouco entediada. Mas se você me cativar, a minha vida se encherá da luz do sol. Eu reconhecerei o som de um passo que é diferente dos outros. Os outros passos me farão correr para a terra para me esconder. Os seus passos me chamarão para fora de minha toca como som de música. E veja lá, está vendo os campos de trigo? Eu não como pão. Trigo não tem utilidade para mim. Aqueles campos de trigo não me lembram de coisa alguma. E eu acho isso bem triste. Mas você tem cabelos da cor do ouro. Então será maravilhoso quando tiver me cativado. O trigo, que também é dourado, me lembrará de você. E eu amarei o som do vento sobre o trigo. A raposa ficou em silêncio e fitou o pequeno príncipe por um longo tempo. Eu lhe imploro. Cativa-me, ela disse. De bom grado, o pequeno príncipe respondeu. Mas eu não tenho muito tempo. Eu tenho amigos para descobrir e muitas coisas para entender. Pode-se entender somente as coisas que cativa, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo para entender nada. Eles compram coisas prontas nas lojas. Mas, como não há lojas onde se possa comprar amigos, os homens não podem mais ter amigos. Se quiser ter um amigo, cativa-me. O que eu devo fazer? Perguntou o pequeno príncipe. Você deve ser muito paciente, respondeu a raposa. Primeiro você se sentará a certa distância de mim, desse jeito, na grama. Eu lhe observarei com o canto do meu olho e não direi nada. Palavras são uma fonte de mal-entendidos. Mas a cada dia você poderá se sentar um pouco mais perto de mim. No dia seguinte, o pequeno príncipe retornou. Você deveria ter voltado no mesmo horário, disse a raposa. Se, por exemplo, você voltar às 4 da tarde, eu começarei a me sentir feliz às 3. Conforme o tempo for passando, eu me sentirei mais e mais feliz. Às 4 horas eu estarei agitada e começarei a me preocupar. Eu descobrirei o preço da felicidade. Mas se você voltar a qualquer hora, eu nunca saberei quando eu devo preparar meu coração para recebê-lo.
É preciso observar certos ritos. O que é um rito? Perguntou o pequeno príncipe. É uma coisa que é esquecida com demasiada frequência, disse a raposa. É o que faz um dia diferente dos outros dias, uma hora diferente das outras horas. Por exemplo, há um rito entre meus caçadores. Às quintas-feiras, eles vão dançar com as garotas da aldeia. Então, quinta-feira é um dia maravilhoso para mim. Eu posso passear até os vinhedos. Mas se os caçadores saíssem para dançar a qualquer dia, todos os dias seriam como qualquer outro para mim, e eu nunca teria uma folga. E assim o pequeno príncipe cativou a raposa. E quando chegou a hora de sua partida, a raposa disse: Ah, eu vou chorar. A culpa é sua, disse o pequeno príncipe. Eu não desejava lhe fazer mal, mas você queria que eu a cativasse? Sim, deveras, disse a raposa. Mas você vai chorar, disse o pequeno príncipe. É verdade, disse a raposa. Então isso não lhe ajudou de forma alguma. Ajudou-me sim, disse a raposa, por causa da cor dos campos de trigo. Depois ela acrescentou: Vá dar mais uma olhada nas rosas e você vai entender que a sua é única no mundo todo. Depois, volte para me dizer adeus e eu lhe contarei um segredo como presente. O pequeno príncipe foi então ver as rosas de novo. Nenhuma de vocês é parecida com a minha rosa. Vocês ainda não são nada. Ninguém cativou vocês e vocês não cativaram ninguém. Vocês são como a minha raposa quando eu a encontrei pela primeira vez. Ela era só uma raposa, como centenas de milhares de outras raposas. Mas eu fiz dela minha amiga e agora ela é única no mundo. E as rosas ficaram imensamente constrangidas. Vocês são bonitas, mas são vazias, ele continuou. Ninguém poderia morrer por vocês. Por certo, um transeunte comum acreditaria que a minha rosa é exatamente igual a vocês, mas ela é bem mais importante do que todas vocês, porque ela é aquela que eu reguei. E foi ela que eu coloquei sob uma redoma de vidro. E foi ela que eu abriguei atrás de uma tela. E foi por ela que eu matei as lagartas, e certo por duas ou três, para que se tornassem borboletas. E foi ela que eu ouvi reclamar ou se gabar, ou às vezes permanecer em silêncio, porque ela é a minha rosa. E ele voltou para a raposa. Adeus, ele disse. Adeus, disse a raposa. E aqui está o meu segredo. É apenas com o coração que se pode enxergar claramente. Aquilo que é essencial é invisível aos olhos. Aquilo que é essencial é invisível aos olhos. O pequeno príncipe repetiu para si mesmo, para ter certeza de que se lembraria. Foi o tempo que você dedicou à sua rosa que torna a sua rosa tão importante. Foi o tempo que dediquei à minha rosa, disse o pequeno príncipe, para ter certeza de que se lembraria. Os homens se esqueceram desta verdade básica, disse a raposa, mas você não deve se esquecer, pois você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Você é responsável pela sua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o pequeno príncipe, para ter certeza de que se lembraria. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o guarda-chaves. O que faz aqui? Perguntou o pequeno príncipe. Eu organizo os passageiros em grupos de 1000, disse o guarda-chaves. Eu manobro os trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. E um trem expresso brilhantemente iluminado, rugindo como um trovão, sacudiu o posto de manobras quando passou correndo. Eles estão com muita pressa, disse o pequeno príncipe. O que eles procuram? Nem mesmo o condutor da locomotiva sabe, disse o guarda-chaves. E um segundo trem expresso brilhantemente iluminado passou trovejando na direção oposta. Eles já estão voltando? Perguntou o pequeno príncipe. Aqueles não são os mesmos, disse o guarda-chaves. É uma troca. Eles não estavam satisfeitos onde estavam? Ninguém está satisfeito onde está, disse o guarda-chaves. E eles ouviram o trovão estrondoso de um terceiro trem expresso brilhantemente iluminado. Eles estão perseguindo os primeiros viajantes? Perguntou o pequeno príncipe. Eles não estão perseguindo absolutamente nada, disse o guarda-chaves. Eles dormem lá ou bocejam. Só as crianças pressionam seus narizes contra as vidraças.
Só as crianças sabem o que estão procurando, disse o Pequeno Príncipe. Elas idolatram uma boneca de pano e ela se torna muito importante para elas. E se ela lhes é tomada, elas choram. Elas têm sorte, disse o guarda-chaves. Bom dia, disse o Pequeno Príncipe. Bom dia, disse o mercador. Ele era um mercador que vendia pílulas sofisticadas que visavam saciar a sede. Se uma única pílula fosse ingerida uma vez por semana, a necessidade de beber desaparecia. Por que está vendendo essas coisas? Perguntou o Pequeno Príncipe. Porque elas poupam muito tempo, disse o mercador. Especialistas já fizeram as contas. Você economiza 53 minutos por semana. E o que se faz com esses 53 minutos? O que você quiser. Se eu tivesse 53 minutos para gastar, disse o Pequeno Príncipe, eu caminharia bem lentamente na direção de uma fonte de água fresca. Fazia agora 8 dias desde que eu caíra no deserto, e eu ouvia a história do mercador enquanto bebia a última gota do meu suprimento de água. Ah, eu disse ao Pequeno Príncipe, essas suas memórias são mesmo encantadoras. Mas eu ainda não tive sucesso em consertar o meu avião. Não me resta mais água para beber, e eu ficaria por demais feliz se pudesse caminhar lentamente na direção de uma fonte de água fresca. A minha amiga raposa me disse: Meu amiguinho, isso não tem nada a ver com uma raposa. Por quê? Porque nós vamos morrer de sede. Ele não acompanhou o meu raciocínio e respondeu: É bom ter tido um amigo, mesmo se vamos morrer. Eu estou feliz por ter tido uma raposa como amiga. Ele não entende o perigo, eu disse para mim mesmo. Ele nunca tem fome ou sede. Tudo o que ele precisa é de um pouco de sol. Mas ele olhou para mim e respondeu aos meus pensamentos. Eu também estou com sede. Vamos procurar por um poço. Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar por um poço a esmo, na imensidão do deserto. Contudo, nós começamos a caminhar. Nós caminhamos por horas em silêncio. A escuridão caiu e as estrelas começaram a aparecer. Por conta da minha sede, eu me sentia ligeiramente febril e as enxergava como num sonho. As últimas palavras do Pequeno Príncipe voltaram a dançar na minha mente. Então você também tem sede? Eu perguntei a ele. Mas ele não respondeu à minha pergunta e simplesmente disse: Água também pode ser boa para o coração. Eu não entendi sua resposta, mas permaneci em silêncio. Eu sabia muito bem que não fazia sentido questioná-lo. Ele ficou cansado e se sentou. Eu me sentei ao seu lado. Após um breve silêncio, ele falou de novo. As estrelas são bonitas por causa de uma flor que não se pode ver. Eu respondi, é claro, e olhei para as dunas de areia sob o luar em silêncio. O deserto é bonito, ele acrescentou. E era verdade. Eu sempre amei o deserto. Você se senta numa duna de areia, não vê nada, não ouve nada, e mesmo assim você pode sentir uma irradiação silenciosa. O que torna o deserto tão bonito, disse o Pequeno Príncipe, é que ele esconde um poço em algum lugar. Eu fui surpreendido por uma súbita compreensão dessa irradiação misteriosa da areia. Quando eu era um garotinho, eu vivia numa casa antiga, e uma lenda contava de um tesouro enterrado nela. Por certo, ninguém jamais o encontrou ou sequer procurou por ele, mas ele projetava uma aura de encantamento sobre aquela casa. A minha casa escondia um segredo nas profundezas do seu coração. Sim, eu disse ao Pequeno Príncipe, seja uma casa, as estrelas ou o deserto, a origem de sua beleza não pode ser vista. Fico feliz que concorde comigo, ele disse. Quando o Pequeno Príncipe caiu no sono, eu o peguei em meus braços e comecei a caminhar de novo. Eu estava profundamente comovido. Parecia-me que eu estava carregando um tesouro muito frágil. Parecia-me que eu estava carregando um tesouro muito frágil. Parecia-me até que não havia nada mais frágil em toda a terra. Sob o luar, eu fitei sua testa pálida, seus olhos fechados, as mechas de cabelo tremendo como o vento, e disse a mim mesmo: O que é mais importante é invisível.
Quando seus lábios se abriram ligeiramente com a suspeita de meio sorriso, eu disse a mim mesmo mais uma vez: o que me toca tão profundamente sobre este pequeno príncipe que dorme em meus braços é sua lealdade a uma flor, a imagem de uma rosa brilhando por todo o seu ser, como a chama de uma lâmpada, mesmo enquanto dorme. E ele me pareceu ainda mais frágil. Lâmpadas devem ser protegidas com grande cuidado. Uma rajada de vento pode extingui-las. E eu caminhei, e quando chegou a alvorada, eu descobri o poço. Homens, disse o pequeno príncipe, se amontoam em trens expressos, sem saber o que estão procurando. Então eles acabam tão agitados que ficam correndo em círculos. Depois de uma pausa, ele acrescentou: isso não vale o esforço. O poço que havíamos alcançado não se parecia com os poços habituais do Saara. Os poços do Saara são simples buracos escavados na areia. Este se parecia com um poço de aldeia, mas não havia aldeia aqui, e eu pensei que pudesse estar sonhando. Que estranho, eu disse ao pequeno príncipe. Está tudo preparado, a roldana, o balde e a corda. Ele riu, tocou a corda e botou a roldana para funcionar. E a roldana gemeu como um catavento velho quando o vento dorme por muito tempo. Consegue ouvir? Disse o pequeno príncipe. Nós acordamos o poço e ele está cantando. Eu não queria que ele fizesse esforço. Deixe comigo, eu lhe disse. É muito pesado para você. Lentamente eu puxei o balde e o plantei firmemente na beira do poço. Eu ainda podia ouvir o canto da roldana nos meus ouvidos e na água, que ainda tremia. Eu podia ver o tremeluzir do sol. Eu tenho sede dessa água, disse o pequeno príncipe. Dê-me um pouco para beber. E eu entendi o que ele estivera procurando. Eu ergui o balde até seus lábios. Ele bebeu de olhos fechados. Era tão doce quanto um doce de festival. Essa água era algo inteiramente diferente de um alimento comum. Ela nasceu da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana e do esforço dos meus braços. Ela era boa para o coração, como um presente. Quando eu era um garotinho, as luzes da árvore de Natal, a música da missa da meia-noite, a doçura dos rostos sorridentes, tudo isso contribuía para o resplendor do presente de Natal que eu recebia. Os homens de onde você vive, disse o pequeno príncipe, cultivam 5.000 flores no mesmo jardim. E eles não encontram o que estão procurando. Eles não encontram, eu respondi. E mesmo assim, o que eles estão procurando poderia ser encontrado numa única rosa, ou em um pouco de água. Sim, de fato, eu respondi. E o pequeno príncipe acrescentou: mas os olhos são cegos. É preciso procurar com o coração. Eu havia bebido da água. Eu respirava com facilidade. A areia, ao nascer do sol, era da cor do mel. E eu estava gostando muito dessa cor de mel. Por que então eu sentia tanto pesar? Você deve manter a sua promessa, disse o pequeno príncipe suavemente ao se sentar ao meu lado de novo. Que promessa? Você sabe, uma focinheira para o meu carneiro. Eu sou responsável por aquela flor. Então eu tirei do bolso meus rabiscos rudimentares. O pequeno príncipe olhou para eles e riu, enquanto dizia: os seus baobás se parecem um pouco com repolhos. Ah! Eu estava tão orgulhoso dos meus baobás. A sua raposa, as orelhas dela, elas parecem chifres. E elas são compridas demais. E ele riu de novo. Você é injusto, pequeno príncipe. Lembre-se que eu só sabia desenhar jiboias por fora e jiboias por dentro. Ah, isso basta, ele disse. As crianças entendem. Então eu desenhei uma focinheira com um lápis. Eu senti uma pontada no coração quando lhe dei o desenho. Você tem planos sobre os quais não sei nada. Mas ele não respondeu. Em vez disso, ele me disse: sabe, amanhã será o aniversário da minha descida à terra. Depois de um breve silêncio, ele acrescentou: eu pousei bem perto daqui. E ele corou. E mais uma vez, sem entender o porquê, eu experimentei uma estranha sensação de tristeza. No entanto, uma pergunta surgiu na minha mente.
Então, não foi por mero acaso que na manhã em que eu o conheci, há 8 dias atrás, você estava vagando completamente sozinho, a quilômetros de qualquer morada humana? Você estava voltando para o lugar onde pousara? O pequeno príncipe corou de novo. E eu acrescentei, um pouco hesitante: talvez por causa do aniversário? O pequeno príncipe corou de novo. Ele nunca respondia às perguntas, mas, quando ele corava, significava sim, não é mesmo? Ah, puxa, eu estou com um pouco de medo agora, eu lhe disse. Tranquilizadoramente, ele respondeu: agora você deve trabalhar. Você deve voltar para o seu motor. Eu esperarei por você aqui. Volte amanhã à noite. Mas eu não estava tranquilizado. Eu me lembrei da raposa. Corre-se o risco de chorar um pouco quando se permite ser cativado. Ao lado do poço havia a ruína de um antigo muro de pedra. Quando eu voltei do trabalho na noite seguinte, eu pude ver de longe o meu pequeno príncipe sentado em cima dele, suas pernas balançando. E eu ouvi dizer: não se lembra? Não foi exatamente aqui. Sem dúvidas, outra voz lhe respondeu: sim, sim, é o dia certo, mas não o lugar certo. Eu continuei andando na direção do poço, mas ainda não conseguia ver nem ouvir ninguém. Porém, o pequeno príncipe respondeu de novo: sim, é claro, você verá onde as minhas pegadas começam na areia. Espere por mim lá. Eu estarei lá esta noite. Eu estava a meros 20 metros do poço e, mesmo assim, não conseguia ver nada. Depois de um breve silêncio, o pequeno príncipe falou de novo: o seu veneno é bom? Tem certeza de que ele não me fará sofrer muito? Eu interrompi meus passos. Meu coração doía, mas eu ainda não entendia. Agora vá embora, ele disse. Eu quero descer. Ao que eu desci meus olhos até o pé do muro, eu dei um salto. Lá estava, erguendo a cabeça na direção do pequeno príncipe, uma daquelas serpentes amarelas que podem matar em questão de segundos. Revirando meu bolso em busca do meu revólver, eu comecei a correr, mas por conta do barulho que eu produzia, a serpente escapuliu suavemente de volta na areia, como os resquícios do jato de uma fonte, e aparentemente, sem pressa, desapareceu entre as pedras com um leve som metálico. Eu alcancei o muro bem a tempo de pegar o pequeno príncipe em meus braços. Seu rosto estava pálido como a neve. O que significa isso? Eu perguntei a ele. Por que você está falando com serpentes? Eu desatei o cachecol dourado que nunca o deixava. Eu umedeci suas têmporas e lhe dei um pouco de água para beber. E agora eu não me atrevia a lhe fazer mais perguntas. Ele olhou para mim seriamente e enrolou os braços ao redor do meu pescoço. Eu podia sentir seu coração batendo como o coração de um pássaro moribundo, baleado pelo rifle de alguém. Ele me disse: eu estou tão feliz que você tenha descoberto qual era o problema do seu motor. Agora você pode ir para casa. Como você sabia? Na verdade, eu estava vindo contar a ele que, contra todas as expectativas, os meus esforços renderam frutos. Ele não respondeu à minha pergunta, mas sussurrou: eu também estou indo para casa hoje. Então ele acrescentou, um pouco triste: ele fica muito mais longe. É bem mais difícil. Eu podia sentir que algo bem extraordinário estava para acontecer. Eu o segurava firme em meus braços, como uma criança, e mesmo assim parecia-me que ele estava escorregando direto para um abismo, e não havia nada que eu pudesse fazer para evitar. Seu olhar estava sério e perdido na distância. Eu tenho seu carneiro. E eu tenho a caixa para o carneiro. E eu também tenho a focinheira. E ele sorriu melancolicamente. Eu esperei por muito tempo. Eu podia sentir que pouco a pouco ele estava ficando mais quente. Rapazinho querido, você estava com medo. É claro que ele estava com medo, mas ele riu delicadamente. Eu terei ainda mais medo esta noite. Mais uma vez eu me senti paralisado com a sensação de algo irreparável. E eu percebi que eu não podia suportar a ideia de nunca mais ouvir a sua risada. Ela era como uma fonte de água fresca no deserto para mim. Pequeno príncipe, eu quero ouvir a sua risada de novo.
Mas ele me disse: esta noite fará 1 ano. A minha estrela estará bem acima do ponto onde eu desci há 1 ano atrás. Pequeno príncipe, eu disse, diga-me que isso é só um pesadelo. Essa história de serpentes e de encontros e de uma estrela. Mas ele não respondeu à minha pergunta. Em vez disso, ele me disse: o que é importante não pode ser visto. Sim, eu sei. Assim como é com a flor. Se você ama uma flor que se encontra numa estrela, contemplar o céu à noite traz um sabor doce. Todas as estrelas são uma profusão de flores. Sim, eu sei. É a mesma coisa com a água. O gole que você me deu foi como música, por causa da roldana e da corda. Você se lembra, não é mesmo? Ela era doce. Sim, eu sei. À noite você contemplará as estrelas. Onde eu vivo, tudo é tão pequeno que eu não posso mostrar qual é a minha. É melhor assim. A minha estrela será apenas uma das estrelas para você. Assim você vai amar olhar para todas elas. Todas elas serão suas amigas. E eu tenho um presente para você. Ele riu de novo. Ah, pequeno príncipe, meu querido pequeno príncipe, eu amo ouvir a sua risada. Esse é precisamente o meu presente, assim como foi com a água. O que quer dizer? As estrelas significam coisas diferentes para pessoas diferentes. Para algumas pessoas, elas não passam de luzes cintilantes no céu. Para os viajantes, elas são guias. Para os estudiosos, elas são alimentos, para as ideias. Para o meu homem de negócios, elas são riqueza. Mas para todos, as estrelas são silenciosas. Exceto de agora em diante para você. O que quer dizer? Quando olhar para o céu à noite, como eu estarei vivendo em uma delas, rindo em uma delas, para você será como se todas as estrelas estivessem rindo. Você e somente você terá estrelas que podem rir. E ele disse enquanto ria. E quando estiver consolado, o tempo ameniza todas as tristezas, você estará feliz por ter me conhecido. Você sempre será meu amigo. Você vai querer rir comigo. E de tempos em tempos você abrirá a janela, só pelo prazer disso. E os seus amigos ficarão surpresos ao vê-lo rir enquanto contempla o céu. E então você dirá a eles: sim, as estrelas sempre me fazem rir. E eles pensarão que você é louco. Eu terei pregado uma bela de uma peça em você. E mais uma vez ele riu. Será como se eu tivesse lhe dado, em vez de estrelas, um monte de sininhos que podem rir. E mais uma vez ele riu. Depois ele ficou sério de novo. Esta noite, você sabe, você não deve vir. Eu não o deixarei. Eu parecerei sentir dor. Eu parecerei estar morrendo. Será assim. Não venha ver isso. Simplesmente não vale a pena. Eu não o deixarei. Mas ele estava preocupado. Eu estou lhe dizendo isso, parcialmente, por causa da serpente. Ela não deve mordê-lo. Serpentes são criaturas cruéis. Elas podem morder por pura diversão. Eu não o deixarei. Mas um pensamento o tranquilizou. É verdade que elas não têm veneno suficiente para uma segunda mordida. Naquela noite, eu não o vi partir. Ele fora embora sem fazer barulho. Quando eu consegui alcançá-lo, ele caminhava com um passo rápido e resoluto. Ele meramente me disse: Ah, você está aqui. E ele pegou a minha mão, mas ele ainda estava preocupado. Você não deveria ter vindo. Você ficará infeliz. Parecerá como se eu estivesse morto. E isso não será verdade. Eu não disse nada. Você deve entender, é muito longe. Eu não posso carregar este corpo comigo. Ele é pesado demais. Eu não disse nada. Ele parecerá uma casca velha e abandonada. Nada que mereça lágrimas. Eu não disse nada. Ele se sentiu um pouco desencorajado, mas fez um último esforço. Será legal, sabe? Eu também vou olhar para as estrelas. Todas as estrelas serão poços com roldanas enferrujadas.
Todas as estrelas despejarão um pouco de água para beber. Eu não disse nada. Será muito divertido. Você terá 500 milhões de sininhos. Eu terei 500 milhões de poços de água fresca. E ele também não disse mais nada, pois estava chorando. Aqui, deixe-me ir sozinho agora. E ele se sentou, pois estava com medo. Então ele disse: Sabe, a minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua. Ela tem 4 espinhos pequenininhos, com os quais se proteger do mundo. Eu me sentei, pois eu não conseguia mais ficar de pé. Ele disse: Pronto, isso é tudo. Ele hesitou mais um pouco, então ele se levantou. Ele deu um passo à frente. Eu não conseguia me mover. Não houve mais que um lampejo amarelo perto de seu calcanhar. Ele ficou inerte por um momento. Ele não gritou. Não houve sequer o menor dos ruídos, por causa da areia. Agora 6 anos já se passaram. Eu jamais tinha contado essa história. Os camaradas que me encontraram quando retornei ficaram felizes em me ver vivo. Eu estava triste, mas disse a eles que estava cansado. Agora eu superei parte da minha tristeza. Em outras palavras, eu me recuperei, mas não inteiramente. Eu sei que ele voltou para o planeta dele porque eu não encontrei seu corpo ao amanhecer. Não era um corpo tão pesado no fim das contas. E eu amo ouvir as estrelas à noite. É como ouvir 500 milhões de sininhos. Mas uma coisa me preocupa. Quando eu desenhei a focinheira para o Pequeno Príncipe, eu esqueci de acrescentar a correia de couro. Ele nunca conseguirá prendê-la ao carneiro. Então eu continuei me perguntando o que acontecera com o seu planeta. Talvez o carneiro tenha comido a flor. De tempos em tempos eu digo a mim mesmo, certamente que não. O Pequeno Príncipe cobre sua flor todas as noites com a redoma de vidro dela e cuida muito bem de seu carneiro. Então eu fico feliz. E todas as estrelas riem delicadamente. Mas depois eu penso, todo mundo pode se distrair às vezes e só é preciso uma vez. Ele pode ter se esquecido da redoma numa noite, ou o carneiro pode ter escapado sem fazer barulho durante a noite. E todos os sininhos se transformam em lágrimas. De fato, isso é um grande mistério. Para aqueles de vocês que, assim como eu, amam o Pequeno Príncipe, nada no universo poderá ser o mesmo, enquanto, em algum lugar, ninguém sabe onde, um carneiro que nós nunca vimos pode ou não ter comido uma flor. Olhem para o céu. Perguntem a si mesmos: o carneiro comeu a flor? Sim ou não? E vocês verão como tudo muda. E nenhum adulto jamais entenderá por que isso é tão importante. Esta é a paisagem mais bonita e mais triste do mundo. É a mesma paisagem do último desenho, mas eu a desenhei mais uma vez para gravá-la em suas memórias. Foi aqui que o Pequeno Príncipe apareceu na Terra e depois desapareceu. Olhem com atenção para a paisagem para terem certeza de que vão reconhecê-la se um dia vocês viajarem para a África, pelo deserto. E se por acaso vocês toparem com esse lugar, por favor, não tenham pressa. Esperem um pouco, exatamente sob a estrela. Então, se uma criança vier na direção de vocês, se ela rir, se ela tiver cachos dourados e se ela se recusar a responder perguntas, vocês saberão com certeza quem ela é. Então, sejam gentis. Não me deixem sofrendo. Escrevam-me imediatamente para me contar que ele voltou. Fim da narração. Convido novamente você a se inscrever no canal, porque toda semana tenho trazido conteúdos. E deixo aqui também o convite para assistir aos vídeos que já foram publicados aqui, pois tem muita coisa que pode te interessar. Até!